Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNRI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, mas ele é um fundo híbrido de tijolos. Por quê? Porque ele tem tanto fundos de lajes quanto fundos de galpão logístico no seu portfólio. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 138,00. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 8,7%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,85, ou seja, atualmente ele está com 15% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez altíssima, uma média de 13,5 milhões por dia. E ele vem de uma variação negativa de menos 6% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo lá nos idos de 2019 estava ocorrendo bastante euforia aqui no mercado. E com esse fundo não foi diferente. Então ele sai ali de patamares a R$ 170,00, e aqui ele já estava um pouco careiro, né? E chega a ser negociado quase a R$ 200,00 ali no final de 2019. Durante a situação pandêmica, em março de 2020, as suas cotas foram jogadas ali para algo abaixo de R$ 140,00, o que a gente observa que atualmente está de novo nesses patamares. Passada a pandemia, o fundo começa a se recuperar. Ele chega ali a patamares de R$ 170,00, mais ou menos, entre maio e junho de 2020, mas no início de 2022 o fundo teve ali sua menor cotação nos últimos anos aí, chegando a ser negociado na faixa de R$ 130,00 mais ou menos. No final de 2022 e meados de 2022, durante o período eleitoral, o fundo esboçou uma boa recuperação, chegando ali na casa de R$ 150,00 mais ou menos, mas passado esse momento, o fundo teve um recuo para algo na casa de R$ 138,00, R$ 136,00. Desde mais ou menos meados de 2023 para cá, o fundo vinha num bom cenário, sempre orbitando ali R$ 160,00 ou até acima, mas recentemente, e não só como esse fundo, como a maioria dos fundos imobiliários, esse fundo entrou num cenário de queda e agora ele assentou-se mais próximo ali dos R$ 140,00, esse patamar de 138 aí que a gente viu. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o CNPJ. É um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é híbrido, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e vacâncias também nós vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo que tem um número grande de cotistas, mais de 281 mil cotistas, e ele conta com mais de 28 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 160,00 e ele tem um valor de mercado de 4 bilhões e 500 milhões. E o último dividendo entregue e anunciado pelo fundo aí foi de R$ 1,00. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. E aí, a gente observa que lá em 2019, como o fundo estava muito caro, o seu dividend yield estava baixo, né? Então na casa de 0,4 mais ou menos. E aí, com o passar do tempo, o dividend yield do fundo subiu para patamares ali entre 0,6 e algo 0,8. Então, atualmente, principalmente com essa queda recente, o dividend yield do fundo subiu para patamares ali próximos de 0,7. Nominalmente dizendo, a gente vem observando que o fundo vem conseguindo entregar um pouco mais do que a normalidade. Ó. Chegou a ser 74 centavos, caiu para 65 e desde o ano 2020 para cá ele vem melhorando. Ó, 69, 91, 95 e aí as últimas entregas assentaram-se nesse patamar de R$1,00. Contudo, nós vamos ver lá dentro do relatório gerencial e pode ser que em algum momento caia esse patamar de distribuição do fundo, tá? Eu vou tentar explicar por quê. Então, no dia 30 de setembro, o fundo pagou no dia 14/10 essa quantia de R$1,00. Como o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, seguramente quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali no último dia de outubro para ser pago lá em novembro. Pode ser que quando ele for ao ar, inclusive, já tenha sido pago até também o dividendo de novembro, que, por enquanto, eu acredito que eles consigam continuar pagando R$1,00 aí, pelo menos até o final do ano. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. O fundo vinha com uma boa performance aí nos últimos 5 anos, mas em razão das quedas recentes, a rentabilidade aí caiu um pouco, né? Então, atualmente, o fundo veio com 11% de rentabilidade, o CDI do período 48%, a inflação do período 33%, o IFIX 14% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, com 52% de rentabilidade. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros,
Torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter acesso a vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, é um produto que vai ajudar imensamente aí de diversas maneiras. Principalmente vai te ajudar a organizar seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha porque ela é um ótimo produto. Além do mais, comprando a planilha é uma forma de apoio financeiro. Por fim, nós contamos também com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquira os e-books porque é uma forma de apoio financeiro. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Virgílios. Ele falou o seguinte: Amu, se puder, fala sobre o KNRI. Tá aqui o vídeo sugerido por ele. Gostaria de agradecer imensamente aí aos últimos membros, ou que se inscreveram, ou que renovaram o clube de membros, o Edilson, o Anderson, o Wesley. Saibam vocês que os membros literalmente carregam o canal nas costas, vocês são imprescindíveis aí para o canal. Muito obrigado de coração por todo o apoio. Muito obrigado aí de coração. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso e-mail, para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás dos investimentos. Nós estamos estudando para tirar uma certificação. Após essa certificação, a gente vai poder fazer, inclusive, indicação de ativos. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial. E aí, a Quineia, ela tem por padrão fazer relatórios curtos, de apenas 8 páginas. É um relatório até atualizado, mas para mim que ele deixa a desejar com as informações. Então, a gente vê aqui um pouco sobre questões de taxa, Um ponto de atenção, o fundo hoje está com a vacância física, ou seja, diminuiu a vacância, era de 2,89%, caiu para 2,75%, então é uma vacância muito baixa, mas a vacância financeira está um pouco mais alta, está com 6,20%. O que isso significa? Que para ocupar tem muita coisa ocupada, mas que está pagando, aí é um percentual um pouco menor. Geralmente isso aqui ocorre em razão de carências que foram dadas, tá? É um fundo que vale R$ 161 e estava sendo negociado na data de fechamento do relatório a 139, e a gente viu que ele está até um pouquinho menos que isso. O fundo cobra de taxas 1,11 e ele não traz outras informações nesse sentido. Aqui ele traz sobre as últimas movimentações do portfólio. Em setembro tivemos 2 novas locações na Torre Cristal do edifício Rocha Verá, eles alugaram 842 metros, e outra de 844 realizada para Unity, as duas nessa Torre Rocha Verá. Além disso, tiveram desocupação de uma das lojas do edifício Lagoa Corporate pelo Banco Santander. Como resultado dessas movimentações, que eu já tinha comentado ali atrás, caiu a vacância física de 2,89 para 2,75, já a vacância financeira se mantém em 6,20%. E a vacância financeira, ajustada pelas carências previstas dos novos contratos, de 7,78, era 7,32, aumentou para 7,78. Em relação ao andamento da obra do edifício Biosquare, se clicar aqui, você vai saber como é que está o andamento dessa obra. O fundo hoje tem 2 ativos em desenvolvimento. A gente vai ver isso dentro do relatório gerencial lá, mais à frente. Destacamos que a obra do empreendimento se encontra na fase de estrutura e totaliza 15% ali de avanço físico acumulado, Está com 15% já realizado. Continuando aqui no relatório, aqui a gente entra na parte de rentabilidade, desde que o fundo veio a mercado. Então, quem comprou uma cota, quem comprou cotas a R$ 100,58, hoje está com essa rentabilidade total aí dentro dos dividendos e o valor que foi pago por cota. E aí, a cada nova emissão, à medida que o fundo foi crescendo, os valores de emissões foram outros, E a emissão bem recente que o fundo fez foi em 26 de abril de 2024. Aqui ele fala sobre o que foi transacionado e liquidez e coisas nesse sentido, Então, um fundo que negocia com liquidez muito alta. A vacância do fundo vem caindo. A vacância financeira também vem diminuindo, de 9,10 atualmente está na faixa de 6,20. E a financeira, que são espaços realmente vagos que ainda existem, caiu de 3,13 para atualmente 2,75. E aqui nessa parte a gente vê o portfólio do fundo, Então, atualmente, o fundo possui imóveis, 21 propriedades. Ele tem 21 prédios, no geral, sendo 13 prédios, 13 edifícios e 8 galpões logísticos. Hoje, 69%, 70% dos imóveis estão em São Paulo, 14,5% em Minas, 15,7% no Rio de Janeiro. Sendo que 46% são do setor logístico,
e 53% são prédios de escritório. 53% dos inquilinos hoje são por contratos típicos e 46% por contratos atípicos. Quando tem renovatórias, né, o índice de reajuste dos contratos, quase que 70% é pelo IPCA e 30% ali pelo IGPM. E aqui é o seguinte, vencimento dos contratos. Nesse ano ele venceu ou está vencendo um percentual muito baixo. Para o ano que vem, seja de escritório, seja de setor logístico, vai vencer mais ou menos 9%. E aí, 2026 é um ano de atenção, porque vai estar vencendo ali quase 20% dos contratos, né? E 2027 também tem um percentual alto de vencimentos. Então, o ano 2026 e 2027 vai ser um ano desafiador, porque tem muitos contratos vencendo aí, é um ponto de atenção para o fundo. Quando tem revisionais, esse ano ocorreu bastante, e tem poucas revisionais aí para os anos subsequentes, né? Então, isso aqui é por meio disso aqui que é uma possibilidade do fundo acabar crescendo os aluguéis aí que ele tem, né? Aqui mais abaixo, ele mostra o quanto que o fundo pode melhorar no recebimento da renda com o fim das carências. Então, até setembro, vai entrar mais 12 mil de receitas para o fundo. A partir de outubro, até mais ou menos dezembro, vai entrar ali 160 mil. De janeiro, vai saltar ali para 200 mil. Fevereiro, 375 mil. E aí, até mais ou menos o meio do ano, vai saltar para 500 mil. E a partir de junho, 569 mil. Então, todos esses valores aqui, ó, podem fazer aumentar um pouquinho as receitas do fundo. Só que depois vocês vão ver que isso aqui é algo quase que irrisório, tá? Isso pode proporcionar mais para o fundo, é pouco, que vocês vão ver 500 mil frente ao que o fundo receita, não vai ter um resultado assim vai mudar tanto assim o resultado do fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e não quer ou não pode nos ajudar de forma financeira, nos ajude de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem? Você teria? Você acha que ele é um bom fundo aí de tijolo, um fundo híbrido? Comenta que seu comentário é muito importante para nós. Eu acho que a gestora é uma das melhores gestoras do mercado. Ela é muito conhecida. É uma gestora que faz um ótimo trabalho. Inclusive, esse fundo sempre, no longo prazo, ele apresenta um bom retorno. Mas esse é um fundo que eu optei por não trazer para o meu portfólio. Por quê? Geralmente, as taxas do fundo são taxas muito caras, muito altas. E ultrapassa aquele meu limite que é de 15% de taxas para gestão. É um pouco confusa a forma como eles estão apresentando lá no relatório. Da último cálculo que eu fiz, já está ali mais próximo dos 15%, um pouco mais aceitáveis. O outro ponto que eu nunca tive intenção de trazer ele para o meu portfólio é que também o fundo sempre entregou para mim, para os meus critérios, um dividendo um pouco mais baixo do que o aceitável. De novo, no longo prazo, o fundo entrega sim um bom resultado, uma boa performance, mas aos preços que ele sempre geralmente é negociado, aí nunca foi algo atrativo para mim. Eu não calculei para ver se nesses valores aí, e nesses valores de dividendos atuais, e o quanto o fundo está negociando, se seria um dividendo mais atrativo, né? Mas, atualmente, ele pagar R$1 por uma cota de 138, isso dá um dividendo de 0,72, né? Para um fundo de tijolo é um dividendo até muito interessante. Então, atualmente pode ser algo um pouco mais aceitável, sabe? Mas, como eu já tenho todos os ativos do meu portfólio, então esse, por enquanto, não me é interessante. Mas eu concordo e vejo como sendo um dos melhores fundos aí do nosso mercado. Agora, o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, ou também que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo para que você possa chegar à sua própria conclusão, decida se vai comprar o ativo ou não. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de tentar chegar a 20 mil inscritos. Nós queríamos chegar a 17.900, nós chegamos, agora a gente quer chegar aos 18 mil, 19, 20, eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Todos os nossos canais estão em outras plataformas, vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem para o nosso Instagram, para o nosso e-mail, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório gerencial, né? A gente vê o seguinte, que a vacância do fundo, na sua imensa maioria, está concentrado
tanto em prédios quanto no Rio de Janeiro. 83% são escritórios no Rio, 1,5% são setor logístico e 15% em escritórios de São Paulo. E a maior parte da vacância também se dá nos escritórios. Continuando aqui no relatório, a gente vê os segmentos dos inquilinos do fundo. E aqui já fica uma crítica, né? Porque a gente não sabe quem é o maior inquilino e o quanto esse inquilino representa para o fundo. Eu acho que essa informação deveria ser pública, né? E aqui ele fala um pouco mais sobre os imóveis e onde eles estão. São 13 imóveis, 13 prédios e 8 galpões. Então, em São Paulo, aqui ele mostra os edifícios, né? Todos os edifícios que ele tem. São 8 edifícios e 6 galpões logísticos. No Rio de Janeiro, são 3 prédios e 1 galpão logístico. E lá em Minas, ele tem um de cada. Ele tem um prédio e um galpão logístico. Continuando no relatório, a gente vê sobre os portfólios, né? E aí, outro ponto ruim do fundo é isso aqui, ó. Ele não é transparente em relação à alavancagem. Esse ativo aqui, ele está sendo desenvolvido e também ele tem alavancagem nele. Então, é um imóvel do 249 milhões, aparentemente é o que foi aportado, e ele tem uma dívida aí, uma alavancagem, um CRI de 195 milhões. Mais abaixo aqui a gente vê o restante dos imóveis que o fundo possui e outro com alavancagem. Ó. O CD Cabreúva, 707 milhões e mais 150 milhões de alavancagem. E a gente não vê a gestora falando sobre essas alavancagens. Ó. Então, como é que é a receita atual do fundo? A receita atual do fundo ó, está com 26 milhões de receita, por isso que eu disse que 500 mil não é algo assim que vai mudar muito para o fundo, é algo na casa ali de 2% mais ou menos, acredito eu. Sendo que desse valor ainda tem ali, ó, 1,5 milhão de não recorrentes, ó. Mas a gente não sabe até quando vai esses não recorrentes. Então as carências e descontos aqui, ó, estão representando 526 mil, que é o que eu falei para vocês. E depois, se ele ocupar todo o resto, ó, 1 milhão e 700 mil a mais. Então pode sair de 26 milhões para 30 milhões. Mas depois pode ter a redução desses 1,5 milhão aqui, porque isso aqui não é recorrente. Então, ó, 26 aqui, com mais isso aqui um pouco mais de 27... Com mais isso aqui arredondando, talvez aqui uns 29 milhões aí é que o fundo pode passar a receitar se ele tivesse 100% ocupado. Então aqui ele fala da distribuição de resultados, né? Quanto o fundo receitou, aí tem aluguel que foi antecipado, receitas financeiras, lucro com venda de ativos, isso aqui é não recorrente, reversão de custo de oferta, isso aqui é um não recorrente, despesas condominiais, IPTU. E aí, aqui não fala toda a relação dessas despesas, né? Mas provavelmente isso aqui vai para o Bolsa Gestão, ó, 4 milhões e 400 mil. Então se a gente calcular isso aqui, ó, frente ao total que o fundo receitou, ó, ele receitou 22.200, com mais esses 4.400 aqui, ó. Então, ó, 4.435, que eu vou arredondar para 436, isso aqui vezes 100, dividido por 33.600, que é esses dois valores aqui, ó. Então, as despesas estão ali em 13,20%. Mas de novo, tem muito valor não recorrente que está entrando aqui, né? Tirando esse não recorrente aqui de oferta e de venda de ativo, aí as taxas do fundo aí ficam bem altas, viu? Continuando no relatório, ele mostra aqui o fluxo de caixa e tal, o que passou pelo caixa do fundo. Ele iniciou com 112 milhões e ao final de 30 de setembro melhorou o saldo ali para 130 milhões. E aí, como eu disse, né, um relatório curto que tem muitas informações que faltam, né? Eu sugiro que se você for cotista ou tiver interesse em se posicionar nesse fundo, entre em contato com a gestão para maiores esclarecimentos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I'm changing who I am.